Graça e paz, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao PrismaCast. Meu nome é Gabriel e hoje a gente está com um super convidado aqui. Diz aí, Guilherme. Pois é, estamos aqui com um convidado, vou ler a biografia dele aqui, uma breve biografia, né, porque se estende. Pastor, líder da Regional 4 do Campo da Catedral de Madureira, em Brasília. Exerce o ministério pastoral desde 2003. Casado há 22 anos com a missionária e psicóloga Mara Nívia. Pai da Mainara, Mariana, Mateus e do Márcio Júnior. Isso. Conferencista internacional, bacharel em teologia, graduado em evangelismo e missões urbanas. Com vocês, pastor Antônio Márcio. Seu servo. Aí no Nosso final da convidado. biografia tá lá, servo, diácono. Pastor, Obrigado. prazer estar aqui com o senhor. Nosso primeiro episódio. Ah, que legal. E a gente quer desenvolver uma conversa, porque a gente sabe que o senhor aí é referência para muitos jovens. A gente tem o senhor como referência e é um prazer ter o senhor aqui. Prazer é meu, Gabriel, irmão Guilherme. Me senti muito honrado. É o primeiro episódio. Primeiro episódio. Rapaz, a responsabilidade é grande, viu? Pra gente a responsabilidade. Ah, que legal. Eu acho assim. Eu quero louvar a Deus pela disposição de vocês dois, né? Dois jovens obreiros, dois jovens ministros que querem ouvir uma voz mais experiente para uma orientação maior e compartilhar experiências, né? Hoje no meu devocional, no Salmo 119, falava sobre aprender, né? Você aprende com pessoas, você aprende com a experiência das pessoas, você aprende com as escolhas das pessoas, você aprende com os defeitos das pessoas e assim você vai trazer uma ressignificância todos os dias. E sobre a questão de ser referência à juventude, eu estou ficando veterano já, né? A gente sempre, quando fala de pregadores, homens de Deus, pastores, principalmente no Distrito Federal, eu acho que o primeiro nome assim que nos vem à mente, um dos primeiros, né, é o Senhor. E esse poder de influenciar a nossa geração está muito sobre a vida do Senhor. O que o Senhor assim, atribui que o Senhor sempre influenciou muitos jovens ao longo desses 20 poucos anos, aí, 23 anos de ministério? O pastoreado eu comecei em 2003, né? Na verdade, pastoreado assim, mas como eu assumi a congregação, eu tinha 19 anos. 19 anos, estou com 43. Nós fomos abrir um trabalho de evangelismo, aí cresceu muito na Samambaia. Hoje é uma congregação do campo lá, né? Se tornou uma subsede. Mas começamos com as 5 pessoas. Tinha 19 anos, eu mais um casal de missionários, já anciões, né? Uhum. E eu era o pregador. Lá era para ser só um Ponto de pregação. Aí cresceu, tivemos que alugar uma loja e depois já estávamos construindo. Então, na verdade, exercendo o Ministério Pastoral foi com 19 anos, porque foi apacentar pessoas. Consagrado com 2003, 2004, fui consagrado ao pastoreado. Isso o senhor já tinha quantos anos, 2003 e 2004? 23 anos. Então, o senhor passou 4 anos nesse ponto de pregação até ser... Eu fiquei na Samambaia 2 anos. Aí foi dos 19 ao 21. Aí eu casei e fui dirigir uma congregação em uma outra cidade. Fiquei lá 2 anos e meio. De lá eu fui dirigir Santa Maria. Fiquei 3 anos e pouco. Lá em São Sebastião, fiquei 10 anos. E agora no Paraná estou com 5 anos. Quando você falou essa pergunta sobre o que muitas vezes a gente não tem uma notícia de fora, né? Então, a minha geração de pastores, de pregadores vamos dizer, estou com 43... uns estudaram muito para ser itinerante. E eu acabei estudando mais para ser pastor. Então, minha visão de vocação ministerial era para ser pastor local, trabalhar com a igreja local. A itinerância ela veio com uma certa, vou dizer, consequência. Né? E o que acontece? Essa sua frase eu achei interessante, né? De influenciar. Eu acho que no momento do imediatismo, da mídia, dessa questão de fama, de ser conhecido, de like, de internet, não é minha cultura. Eu ainda estou me adaptando a esse tempo ainda. Esse mundo digital. Mas aí dos últimos 4 anos, eu caí a ficha que eu já alcancei 2 gerações. Que antigamente uma geração era de 100 anos, depois desceu para 50. Hoje é cada 10 anos. Né? E se eu comecei o ministério com 19, pastoral, e a pregação foi com 18, então, meu primeiro culto que eu preguei, eu tinha 17 anos. É interessante. Se vocês quiserem, eu vou contar o testemunho. Já conte. Paulo diz assim, né, que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Aí eu tinha me convertido dia 10 de agosto de 1997, lá em Fortaleza.
pelo Ministério do Montes, pastor Osíris, a presidência. A gente não era nem nascido. Tá com quantos anos? Eu tô com 23. 23, Heitor? 24. 24. Eu sou de casar até o 22. Pois é. Né? Na verdade, eu acho que eu tenho idade de ser seu pai, né? Com certeza. Ai, Jesus, agora a complexidade manifestou, mas vamos lá. Mas o tempo, ele não tem que ser meu inimigo, né? Eu tenho que administrar o meu tempo. E o tempo, quando eu descubro o meu propósito, o tempo para mim não se torna algo pesado. Eu tenho que ter, exemplo, eu com 43 anos hoje, debaixo do sangue de Cristo, com toda humildade, eu sou um cara realizado. Que bom. Eu não tenho mais o que... eu quero alcançar aquilo, não. O que eu planejei para minha vida, quando eu tinha 20 anos, que eu fiz até uma carta para Deus lá na Jucum, Já foi alcançado. já foi alcançado. Quando eu cheguei aos meus 40 anos de idade, Deus me... Né? Agora, a minha missão nesses últimos, assim que Jesus não voltar, daqui a 10 anos, é mentorear uma geração. Mentorear. É discipular pessoas para que elas dêem continuidade ao evangelho puro. Não estou dizendo que os outros não preguem, mas Sim. hoje a linha é muito tênue entre o evangelho bíblico e o evangelho religioso e humano. Sim. A teologia brasileira ela está em 2 eixos. Ela tem uma teologia fatalista e uma teologia triunfalista. A fatalista é aquela que todo mundo é corrupto, tudo está errado, e só essa parte aqui é a santa, Sim. é a perfeita. É os extremistas. E já tem a triunfalista que entra aquela mensagem mais humanista, antropocentrista. Então está muito extremo, né? Muitas ideologias nisso aí. Então eu preciso pegar obreiros como o Gabriel, que é um bom pregador que pregou lá na igreja, o nosso irmão Guilherme, não é isso? E tentar influenciá-los a conhecer o evangelho. Não uma denominação, não uma ideia, não uma ideologia. Porque se perdermos a cosmovisão cristã, cosmovisão, aquilo que somos é aquilo que precisamos realizar. Entendeu? Como é que vai ser a próxima geração? Sim. Então, a minha missão agora, em 10 anos, é tentar alcançar uma geração de jovens, da igreja que eu sou pastor, de pregadores itinerantes, que o quê? Ou o cara é itinerante, ou ele não é obreiro, vamos dizer assim. Ele está mais nos púlpitos dos outros, mas não tem legalidade, não tem um legado na igreja que congrega. Meu Deus. Você entendeu? Então, nós temos muitas pessoas de teoria, mensagens teóricas, e não mensagens práticas. Porque a mensagem prática, ela é construída com o quê? Seu devocional, sua pesquisa, que é o estudo teológico que você vai estudar, e a sua experiência com Deus e com o corpo de Cristo. Aonde você vai tirar a inspiração do sermão? Aí, como uma pessoa só está em avião, só está em púlpito, como é que ele vai ter experiência com outras pessoas e com o corpo de Cristo? Só no Instagram. Só no Instagram, porque o congregar não é só o culto, a liturgia. Congregar é o corpo de Cristo. Nós temos um grande templo aqui que nós nos apresentamos. É grande, mas não é uma igreja. Porque ali o banco não vai glorificar, o tijolo não vai glorificar, a parede não vai pregar. São pessoas, pedras vivas. Então, a minha missão, a minha cosmovisão é, em 10 anos, alcançar uma geração que realmente conheça esse evangelho, não evangelho materialista. Eu quero ser o itinerante porque eu quero ser conhecido e porque eu quero ganhar. Sim. Deu para entender? Vamos falar de dinheiro. Ou ser o pastor porque eu quero uma aposentadoria. Não. Ser ministro do evangelho é o reino de Deus, através de você, se movimentando em você e se movimentando através de você. Quando? Alcançando pessoas. Uau. Entendeu? Você alcança pessoas pelo evangelho através de você. Existe uma oração, eu participei de um... Você acha que eu não era nem nascido? Não sei. Eu participei de um... Mas a maturidade, ela não vem com idade. Sim. O tempo nos dá a maturidade de experiência. Mas se eu não tiver apto a aprender e a crescer no tempo, eu vou ser um cara com 45 anos, infantilizado. Tem até uma frase que diz que conheço homens de 50 que nunca saíram dos 15. Não sai. Mostrando que maturidade não está só ligado à idade, né? Não. A vivência que você vai aprendendo e a sua disposição em estar sempre na cadeira da discência, né? E mostrar que a vida também é Uma docente. característica interessante sobre maturidade, é isso que vocês, depois dos 40, diz a minha esposa, que a gente aprende. Minha esposa diz que existe 2 homens, um homem antes dos 40 anos e depois dos 40. Né? Tem uma visão diferente. Quando certas palavras que são quando o seu ministério era muito frutífero, ele desperta 3 pessoas. As que admiram, e oram, e se espelham. Eu quero uma história assim. Há os que se incomodam, porque desperta nela o fracasso dela não ter chegado, né? Mas eles só criticam. E os que invejam.
E os que invejam são aqueles que não cavaram poços, não fizeram poços, mas na hora que você abre o poço e tem água, ele quer tomar de você. Ele quer tomar. E como ele não consegue tomar, ele vem com aquele que a internet fala. Hater, como é que é? Os haters. Vem com palavras ofensivas. Se você for para a internet, vai ter uma mensagem sua. Eu não coloco pregações minhas, o pessoal que coloca. Né? Eu sou muito leigo em questão de tecnologia e internet. Né? E eu admito a minha limitação nisso. Eu até participo de poucos podcasts, né? Mas há um meio de Deus usar para a pregação do evangelho. Aí para edificar, mentorear, discipular pessoas. Né? E o que acontece? A maturidade vem quando essas palavras, esses haters, vêm com palavras ofensivas para o lado pessoal e não te atinge mais. Você já descobriu quem você é. Você já descobriu dentro do propósito. Olha, uma geração que ela não tem um propósito em Deus, a proposta que Deus tem para quem você é e para quem você deve realizar. Então, a partir do momento que você já sabe o que Deus é na tua vida, né? Eu não sou como dizem, eu tenho homens que eu admiro demais no cenário evangélico, né? Não no cenário da mídia, porque eu não sou muito movido, não sei se isso vai transmitir uma arrogância, mas eu estou dizendo meu temperamento. Eu gosto de conviver com pessoas de histórias reais. Entendi. Eu quero saber quem é você. Lembra que você viajou comigo uma vez para Goiânia? Eu quero sentar com você, eu quero conhecer você. Conhecer púlpito, sua oratória, retórica, ali não manifesta você, porque ali tudo que vai ser realizado através do talento que Deus te deu é a unção. Mas a tua história é o quê? O que eu convivo contigo. Eu sei quem é o teu endereço, sei o que o vizinho fala de você. A sua pregação de vida, ela me desperta mais do que a sua pregação falada. Do que o Instagram, né? Do que o Instagram. Ali, ali você vai ali e tal, é uma questão superficial. Só mostra o que quer. Então eu vim de uma geração de quê? Quando eu tinha 17 anos, aceitei Jesus lá em Fortaleza, eu confessei a Jesus com uma sede absurda de conhecer o Evangelho, né? E eu tinha uma grande dificuldade com leitura. Ainda tenho. As pessoas até duvidam, mas para mim ler é complicado. Eu estou fechando um quadro agora com uma profissional, ver se eu sou autista ou se eu tenho, como é que é o negócio? Dilexia, um negócio assim. TDAH? Não, TDAH não tenho. Na verdade, eu tenho hiperfoco. Né? Que eu já vi várias cores aqui, já vi várias coisas, já calculei várias... Minha mente fica... Tá? Aí, o que acontece? Eu tenho um bloqueio mental, cognitivo, acerca de leitura. Eu leio muito, mas com grande sacrifício. Mas consigo ler. E o que eu leio, eu absorvo. Se você me perguntar de leitura minha 25 anos atrás, eu vou te falar. Aí, o que acontece? Mas, porém, eu demoro. Eu tenho, não sei se é uma deficiência que, se eu leio e não entendi, eu vou e volto até entender. Aonde que eu estava, o que acontece? Sob essa maturidade, você precisa entender que é o seguinte, você já sabe quem é. E quando eu tinha 17 anos, eu queria saber quem eu era no mundo. E para isso eu tinha que conhecer Deus. Sim. Né? Oséias diz o quê? Conhecemos e prossigamos. Você vai lá para aquilo que Lucas diz, quando Paulo chega no berço da filosofia humana, que era Atenas. Atenas era tão famosa que até os inimigos dela, que eram os macedônios, quando invadiram a cidade, o único lugar que eles não queimaram, não destruíram, foi o quê? A biblioteca da filosofia. E lá tinha duas escolas filosóficas muito fortes. Estoicos, que até hoje essa filosofia fala. Estoica, né? Então, o que acontece? Paulo, quando chega lá, tem vários deuses. E ele observa um altar do Deus desconhecido. Então, eu acredito que esse comportamento é da geração pós-moderna, que pode dizer que é pós-verdade. Porque se a criatura não conhecer seu Criador, ela vai viver nessa desorientação. E essa desorientação de identidade, ela está se introduzindo dentro da congregação, dentro da igreja. Porque uma juventude que ela não é apresentada o propósito do evangelho, qualquer figura se torna referência. Qualquer artista se torna referência do evangelho. Não, a minha geração, digo eu, mas alguns amigos que viraram pastores. Eram 6 jovens. Nós 6 viramos pastores. Demétrio virou pastor, o filho do pastor Leônidas, tudo lá de Fortaleza. Eu virei pastor. Lá do Ceará e virou pastor. Todos. Os 6 rapazes que sentavam na mesa. Era top, cara. Tudo na mesma faixa etária. Mesma metade. A gente aceitou Jesus, 16, 17, outro 15. E a gente ia para casa do pastor Alexandre. Aí chega e me emociona. Eu lembro a casa do pastor Alexandre, o que tinha? Bíblia na mesa, garrafa de café, cuscuzeira. Top. A gente começava a conversar depois do culto, 9h30, falando de Bíblia, falando de Deus, falando da cosmovisão, né?
E a gente ia até 3, 4 horas da manhã. Meu Jesus. Com conteúdos Bíblicos. bíblicos. E é aquilo que o senhor estava falando, né? A sede para descobrir o Descobrir. propósito. Porque qual é a sua construção de indivíduo? Paternidade e maternidade. Sim. Qual a sua construção de conhecimento epistemológico? Escola. O conhecimento que é transmitido por outros adultos. Uhum. Então você acaba recebendo transferências e não descobertas em você. E essa ideologia da pós-verdade, que estamos aí com essas ideologias modernas, que a gente não vai entrar em mérito para que não tenha problema contra a gravação, né? Vamos a linguagens mais bíblicas, o pensamento não usual, o secularismo da fé, o sentimento cético contra a fé, eles têm uma missão. Eles identificaram que quando uma juventude não tem propósito, não tem descoberta de Deus, não conhece o Criador, ela tem um culto, ela tem um altar, mas só que é um altar ao Deus desconhecido. Meu Deus. E eu preciso, como pregador do Evangelho, pastor Alexandre, ele marcou a minha vida. Não é um pregador conhecido, não é um pastor de uma grande igreja, inclusive está no interior do Ceará, você entendeu? Mas o cara me discipulou bem. Primeira coisa que ele fez comigo, vem cá, meu filho, você precisa aprender 2 coisas, comunicação. Eu digo, como assim, pastor? Ouvir Deus e falar com Deus. E onde que eu vou? Teologia, eu vou para o seminário. Você só vai depois que você tiver uma experiência pessoal com Deus. Os livros não vão te dar experiência pessoal com Deus. Os professores não vão estar te dando olha, chega a me arrepiar, uma experiência com Deus. Os pregadores, que antigamente era fita cassete. Olha, eu tô bem... As primeiras mensagens que eu ouvi era fita cassete. Eu tenho lá em casa. Algumas pessoas ao ouvir não devem nem saber o que é fita cassete. Não, cara. A minha primeira mensagem que eu ouvi foi do Gesiel Gomes. Inclusive, eu tenho um testemunho que depois eu vou contar para vocês, muito forte. No LP. Meu Deus. Eita. Desse tamanho, na coisa. Na casa do irmão Paulo, lá na Vila União, em Fortaleza. A gente ouviu a mensagem. Eu me lembro até a mensagem sobre as 7 manifestações da graça. Olha só. Rapaz. Eu tinha 17 anos. Então, ele dizia, nada dessas pessoas vão construir identidade em você. Uhum. Quem vai construir identidade em você é sua comunicação com Deus e Deus se comunicando com você. Deus se comunica com você. Bíblia. Se a mesma intensidade que essa geração de jovens usasse de tempo e de atenção para maratonar séries e os detalhes das séries, e usasse essa intensidade de busca de tempo para a palavra, ele ia conhecer Deus, o Deus da Bíblia. Não o Deus da placa de denominação, nem o Deus do pregador. Ele não precisa de intermediários. Isso que precisamos entender. O véu do tempo. Deus usa as pessoas, mas elas não são um caminho. Eu amo os escritos de Charles Spurgeon, mas ele não é o construtor da minha fé. Eu amo a literatura puritana, mas eles não são construtores da minha fé. Eu vou compartilhar com eles. A Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz: olhai para o autor e consumador da vossa fé. Quem é ele? Jesus. Então, quando eu experimento ele, eu vou enriquecer a minha fé, mas eu já tenho que ter ela. Sim. Deus falando através da palavra e oração. Cara, eu ia para casa daquele pastor. Não, Márcio, antes de qualquer coisa. E aquele cearense... Arretado. Vocês estão bem, mas na minha época, eu fui disciplinado porque eu vesti uma calça jeans, meu irmão. Cara, tá doido. Mas eu sobrevivi. Tá vivo. Tô vivo, minha fé tá aí. Aquela foi necessária naquela geração, para aquilo. Então eu tenho que tomar cuidado de menosprezar as histórias passadas, porque foram elas que construíram a minha oportunidade da minha história presente. Sim. Você entendeu? Isso que vocês estão fazendo aqui é lindo. Vocês estão reconhecendo que Deus é um Deus de gerações. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só tem Jacó porque teve Abraão. Sim. Só tem Jacó porque tem Isaac. Uma liderança, ela alcança um legado de 3 gerações. O seu ministério tem que ter, no mínimo, 30 anos de produtividade para você dizer, eu tenho um legado. Aí vem um menino na internet, viral, não desprezando idade, é uma referência. Por que uma referência? Isso voltando àquela pergunta que você falou. A minha história, alguns jovens me procuram, vão no meu culto de ensino, vem gente de outras cidades para ir lá e tal. Depois querem tomar um café comigo, conversar. Antigamente era café, né? Hoje é lanche, né? Ontem a gente comeu um hambúrguer com os meninos. Ixi, cara, falei, comeu um hambúrguer. Se a mulher souber, eu tô no sal. Corta, tira da live. O que acontece? Mas sentou 8 rapazes na mesa. Para ouvir o senhor. Para ouvir.
Eles querem. A gente vai para aquela outra concepção, a teologia fatalista, que diz que essa geração tá fraca, tá perdida. Não Falida. Não tá. Uhum. Tem meninos de 18, 17 anos que querem conhecer Jesus. Sim. Estão buscando referências bíblicas. Não querem referências de internet. Querem referências bíblicas. Quando eu aprendi isso para minha vida, para minha cosmovisão, que a comunicação com o céu, em oração, em palavra, foi que construiu a minha identidade cristã. E uma geração que ela não vai à palavra e não vai à oração, ela qualquer vento vai levar ela. Judas diz que vai levantar homens como nuvem de chuva. Aquela nuvem vem, mas na hora que ela derrama toda a água que ela tem, ela vai embora. Se for, tem ministérios assim. Paulo diz ao jovem Timóteo, cuidado, para que teu ministério não venha naufragar. Se é o naufrágio, é um navio. E navio tem um ambiente externo, um ambiente em cima e um ambiente de dentro. O que faz um navio? Ele pode quebrar a vela, mas ele não afunda. Pode ter avarias externas, mas ele não afunda. Mas se furar o casco, o que? É a base. Meu Deus. Existe uma frase que o pastor Eduardo Sampaio. Eu não conheço um homem que escreveu sobre o Getsemane igual o pastor Eduardo Sampaio. Tem um livro chamado, depois eu recomendo vocês, De Quem Era o Getsemane. Anote aí, ó, de quem era o Getsemane. Rapaz, aquele cara trouxe uma visão assim, aquele pastor trouxe uma visão assim, e me confrontou. Ele dizia numa escola bíblica. Eu participei de escola bíblica desde os meus 17 anos. Então, para ter o resultado ministerial que eu tenho hoje, vamos dizer assim, não é grande, mas não é pequeno. Estou dizendo assim, da magnitude que as pessoas hoje calculam. Para mim é. Eu estou satisfeito. Por exemplo, eu já consagrei 5 gerações de pastores. Desde os meus 23 anos de idade, eu tenho construído, Deus tem me dado a sua misericórdia, alcançado jovens para o ministério, mentoreá-los, discipulá-los e eles se tornarem pastores. E para a glória de Deus, dos 12 que eu consagrei, só um que não produziu como deveria ser. Entrou para o outro lado, entrou para o divórcio, para aquele tipo de coisa. Os outros estão aí. Graças a Deus. Então, eu estou feliz. Paulo diz na carta de Tessalonicenses que a maior coroa do ministério dele foi o quê? Ver a igreja na cidade de Tessalônica bem, crescendo e próspero. Ou seja, se eu sou seu pastor, se eu sou só um dirigente, eu quero que você me sirva. Não, eu quero que você encha a igreja, eu quero que você evangelize, eu só vou estar te dando ordem de comando. Isso é um dirigente. Um líder é diferente. O líder, através dos princípios que Deus dá a ele, vai maximizar em você a capacidade da sua vocação. Meu Deus. Pastor Eduardo dizia, não importa como começa, importa como termina. Muitas vezes tem gente que começa numa intensidade louca. Mas... cansa, né? E tem gente que... constante. Veja bem, você tem um cavalo muito mais rápido que um boi, sim ou não? Sim. Você já foi na roça, na fazenda? Já. Vocês gostam disso? Um pouquinho mais Eu gosto. gosto. De vez em quando eu vou lá. De vez em quando eu derrubo uns bois, é legal. Existe um tipo que é o reprodutor. Existe uma fazenda, uma mini fazenda pequena, uma chácara, mas eu chamo de fazenda porque tem gado, né? Sim. Que é o do irmão Marcos, meu amigo, presbítero Marcos. E eu observei, quando eu tenho o meu devocional, eu completei 23 anos de devocional. Todos os dias eu tenho meu devocional. Não importa onde eu estou, 30 minutos daquele dia a 1 hora, é eu e Jesus. Eu não faço outra coisa. Assim que eu levanto, eu vou lá, tomo um banho gelado para acordar e vou para o meu escritório, ou se eu estiver no hotel ou dentro da aeronave, eu abro o texto. 30 minutos. Todo dia. Todo dia. 30 minutos. E eu tiro aquele texto, isso é até uma questão de hermenêutica, Gabriel. Muitas vezes a gente quer uma oratória, uma pregação profunda, e muitas vezes a gente estuda muito para poder falar às pessoas. Sim. Só que a sua mensagem acaba se tornando teórica. Agora, quando você estuda para você, para que o evangelho impacte você, transforme você, você vai para uma mensagem prática. Então, o que acontece? Eu vi o boi lá, o touro, né, que é o reprodutor, todos foram correndo. O cavalo correu, que abre a porteira de manhã, eles tiram o leite, né? Aí solta.
Aí eu lá no meu devocional, na janelazinha da casa, e eu vi, cara, o boi foi devagarinho, sem pressa. Reprodutor, sabe? Aí a gente brincou, foi pescar, voltou, cair da tarde. Ficaram gritando pelo cavalo, gritando. Os outros animais não sabiam voltar. Mas o reprodutor, no mesmo passo que foi, voltou. Meu Deus. Ele não erra o caminho. Quem tem base, né? Quem tem a estrutura bíblica, passa a geração, ele não se perde. Essa é a diferença. É você ter uma história constante, não intensa. Você tem um jato. Pega voo rapidamente. Mas só que o tanque dele, a capacidade de distância dele é pouca. Ele vai ter que pousar rápido. Fica poucos momentos no ar. Isso. Mas tem um avião chamado Boeing, né? Não sei se é o 360, que ele viaja continentes. Aí você tem que entender o que você quer para a sua vida. O que Deus quer para você? O seu ministério é para um momento ou o seu ministério é para uma história? Meu Deus. Vamos lá? E é, assim, sobre o que a gente estava conversando, acho que o que a gente muito admira o Senhor, a gente que eu falo a nossa geração, Guilherme, é que, algo que o Senhor pontuou muito bem, o Senhor consegue ter esse equilíbrio não só em ser itinerante, não só em ser pastor local, né? Acho que o Senhor é um dos únicos, assim, que eu conheço que equilibra muito bem essa vida entre a itinerância e pastorear. Isso daí é muito interessante. O pessoal me pergunta muito sobre né? isso. Qual o segredo do senhor conseguir manter, assim, esse equilíbrio perfeito? Você acredita que ainda não sei responder, cara? É uma coisa que eu me pergunto. Porque a agenda do Senhor a gente acompanha, é bem corrida, né? Fora tudo isso, essa vida religiosa, o trabalho religioso... Vocacional, né? Isso, vocacional. Ainda tem a família do Senhor, como a gente pontuou aqui, né? O Senhor tem uma tribo dentro de casa. Eu tenho uma congregação. Eu sou pai de 4 crianças biológicas e sou pai de uma jovem adotiva. Pai, assim, não é documental, nós não temos documento, mas ela foi lá para casa, com permissão da mãe dela, com 12, 13 anos. E saiu lá de casa casada, missionária, esposa de obreiro. E eu considero ela como filha. Uma das filhas. É a filha caçula, porque ela chegou depois, né? Mas é a mais caçula velha. mais velha. É a caçula mais velha. Essa questão de equilíbrio, eu olho muito para o símbolo do sal, né? Quando você... É uma das buscas, né, da pós-modernidade, que é encontrar o equilíbrio na vida, gestão do tempo. Gestão, administração. É uma inteligência emocional, né? A maioria das pessoas que trabalham com coach ou liderança de neurociência e tal, né? Uma questão neurocomportamental, eles buscaram na Bíblia Sagrada. A Bíblia tem esse equilíbrio. Sim. Eclesiastes diz nem demasiadamente para cá e nem mais para lá. Ponto de equilíbrio. Quando que você alcança esse ponto de equilíbrio? Pastor, foi fácil? Não foi. Mas uma coisa que eu aprendi no seminário chamado Jocum, que eu fiz por 1 ano, fui para lá com 18 anos, eu era o 2º aluno mais novo, entre 120 alunos. Eu fui pela fé, só fui com a passagem de ida. Fiquei lá 1 ano, Deus proveu tudo, onde eu me especializei depois na parte de missões urbanas, de evangelismo urbano. Se você reparar, as igrejas que eu congrego, que eu sou pastor, sempre é mais para a parte do gueto mesmo, para a parte das gangues, assim, das coisas meio loucas. Mas é um evangelismo bem, bem pesado. Aí, muitas vezes, a minha linguagem, alguns pastores ortodoxos ficam escandalizados. Mas eu convivo com muita gente que não vai ter uma linguagem ortodoxa. Sim. Então, para me falar com eles, eu tenho que alcançar. Usando a questão bíblica, Paulo disse, eu me fiz louco para ganhar os loucos. Sim. Então, por conviver com pessoas, vamos dizer assim, que a sociedade trata na margem, eu tenho que me comunicar com eles, eu tenho que me conectar a eles. Então, eu tenho que ter a linguagem deles, conversar com eles. Se eu chegar com uma retórica teológica, ortodoxa, religiosa, de uma liturgia do culto, para falar com um cara que eu evangelizei ontem, o cara é lutador de jiu-jitsu, puxou cadeia, barra pesada. Tem por mim um grande respeito, porque eu não cheguei julgando a origem dele, nem o passado dele e nem a forma de falar. Eu me conectei a ele, dando importância à linguagem dele. Então, alguns pastores me tratam com muito preconceito com esse tipo de coisa. Mas cada um tem a sua opinião. Então, quando você me pergunta sobre esse equilíbrio, se você não tiver extrema convicção que Deus te chamou para fazer, você se perde. Primeiro porque ninguém segue alguém que não sabe onde quer chegar. Eu fiz uma percepção de mundo, naquilo que Deus usou. Eu sou pentecostal, uma tampa.
Da linguagem técnica teológica, eu sou arminiano continuista. Tem alguns pensamentos reformados que me atraem e eu gosto. Deixa para outro de que a gente usa, que a parte teológica é bem, bem complexa. Né? As duas escolas se encontram, não adianta. As duas escolas vão ter que celebrar a graça. Sim. Tanto a escola calvinista como a escola arminiana. Somos irmãos, vão ter que se encontrar. Apesar que um lado mais radical, mais de uma arrogância prepotente, né, quer nos desprezar porque nós cremos na atualidade, na continuidade dos dons. Só que eu tenho que dizer que o Calvino não é o evangelho. O evangelho é Cristo. Sim. Então, acabou. E também o evangelho não é Armínio. É Cristo. É Cristo. São dois homens que interpretam, são duas escolas que interpretam uma coisa. Então, sobre esse equilíbrio, muitas vezes as pessoas não conhecem meu testemunho. Né? Eu sou um cara casado há 22 anos, faço 23 anos esse ano, e eu sou pai de 4 crianças. Já cada criança tem 4 demandas. Eu tenho um filho autista. Né? Já tem uma necessidade além. Sim. Né? Sou pai, mas também sou esposo. Sou filho, sou genro. Aí vem, sou pastor, pregador. Então a galera me manda mensagem, pastor, como é que você dá conta? Como é que conta um segredo aí pra gente. E para a glória de Deus, os meus filhos conhecem Jesus. Que bênção. Deus tem me dado graça de discipulá-los, mesmo com essa volume de atividades. Mas o volume de atividade como? Eu não faço além do que eu não posso. Você tem que aprender a dizer não para si mesmo e para a vontade dos outros. Por exemplo, quem é usado em dom de profecia, em dom de revelações, se você não tomar cuidado, as pessoas nunca vão ver a sua mensagem. Eles querem esperar o dom manifestado. Né? E agora com essas coisas aí de pique, de revelação e tal, essas coisas aí, pronto, aí aguçou, porque o ser humano ele gosta do sobrenatural sem responsabilidade. Né? Ele quer o benefício, mas não quer a responsabilidade do benefício. E principalmente se for algo que ele pode pagar, né? Dá o pix ali, recebeu, pronto. Acabou. Esses dias um amigo meu me criticou porque eu fui um pouco bem pesado. Mas a crítica dele é válida, né? Que eu falei que a gente não tomar cuidado, o dom profético dentro do pentecostalismo clássico vai estar extinto. Porque a gente está, como diz Paul Washer, julgando as ovelhas por causa dos pecados dos bodes. Meu Deus. Por causa dos falsos profetas, os verdadeiros profetas, dom profético, né, a parte da profecia, está sendo julgado, duvidado, reprimido. Então, um bom assembleano, um bom pentecostal, eu lembro das minhas santas ceias. Inclusive, eu sou pastor que eu ainda conservo essa santa ceia, que tem a liberdade do Espírito. Quando a gente se ajoelhava para se quebrantar antes de tomar ceia, né? Confessar as nossas mazelas, reconhecer os nossos erros, Deus tomava os irmãos em dom de línguas e o outro interpretava, é coisa muito bonita. Né? Hoje você vê uma bagunça na internet, pessoas cantando um corinho sem nexo, uma língua estranha forçada, que você não sabe se aquilo é do Espírito. É engano, né? A Bíblia diz que Satanás se manifesta de anjo de luz, e também ele imita línguas estranhas, língua dos anjos e tal. Então, precisamos tomar cuidado. Então, tem que ter esse equilíbrio. Eu sou pastor. Não me tornei pastor, eu sou pastor. O primeiro ministério que eu exerci foi pastoreado. Tudo que eu estudei foi para apacentar, não para ser um dirigente de culto. O que eu estudei, que eu investi, foi para liderar pessoas. Minha chamada não é construir templos, eu quero maximizar em você. Eu quero que Deus me dê graça para que você tenha uma vida cristã maior e melhor do que a minha. Eu quero que a minha próxima geração seja maior do que a minha. Essa é a minha visão de mundo. Aí, como pregador, Deus me chamou para aquele que nós chamamos de profeta. Né? Eu não sou aquele pregador, vamos dizer o seguinte, teologicamente profundo. Eu dou aula, mas meus sermões não são teológicos. Alguns amigos dizem que eu entro em algumas polêmicas. Claro que toda pessoa que estuda a Bíblia Sagrada e vai para a chamada pesquisa, ele é um teólogo. Sim. Teologia, estudo sobre Deus. E dentro do pentecostalismo, por muito tempo, nós endemonizamos a teologia. Não. Para chegar à interpretação da Vulgata, do grego, da terminologia das palavras, para essa escritura, teve teólogo, teve a pesquisa. Sim. Então, eu tenho a minha formação na minha parte teológica, eu dou aula no ensino médio e tal. Estou lá na igreja de vez em quando e tal. Mas a parte da pregação da itinerância, eu tenho que ver que sempre Deus me chamou como um profeta. Sou avivalista. Não é o dom de profecia.
A minha chamada é servir o corpo de Cristo com os dons que ele me doou. Dom da cura, da palavra profética, da revelação, dentro da base bíblica. Aí já vou dar um conselho para os pregadores que querem ser avivalistas. Não coloque os dons à frente da Escritura. Pregue primeiro a palavra. Uma palavra que começo, meio e fim. E que o centro dela é Cristo. Ou ele está no primeiro, ou está no último, mas tem que estar Cristo. Porque a Escritura, a biblioteca, os 66 livros, ela fala de Cristo, permanece em Cristo e termina em Cristo. Então, o que eu entendo com a sua pergunta sobre como é que eu dou conta? Graça, graça e graça. Não tem como. Segredo. Esse é o segredo. Não tem, tem um mapeamento neurológico, tem um curso que o senhor quer dar sobre isso? Tem um coach que administra a sua vida? Não tenho. O que eu tenho é o seguinte, é a base. Eu me emociono porque eu me entrego com toda a força do meu ser ao meu ministério pastoral. O prazer que eu tenho é quando eu vou lá no hospital visitar uma ovelha. Você não vai ver eu fazendo vídeo nem podcast sobre isso. As pessoas vão me ver nos congressos pregando. Mas onde eu exerço mais meu ministério é acolhendo pessoas. É ficar até ontem. Eu fui para o gabinete pastoral. Cheguei 7 horas, saí de lá 9h30. Meu Deus. Cada assunto que eu ouvi. As pessoas querem ser ouvidas. Deu para entender? As pessoas querem saber que tem alguém que representa o reino de Deus e que dá importância a ela dentro do reino de Deus. Eu não tenho que ver o rebanho só como um sustento financeiro ou uma autopromoção da minha imagem. Eu vou ser sincero com vocês. Teve mesas com pregadores que eu sentei, que eu não vou citar nomes, porque a ausência gera coragem, mas que eu falei para os caras, quem anda comigo sabe, de onde eu saí, do gueto que eu saí da favela, eu não tenho muito medo de... Tem medo agora, né? Não tem. Eu cheguei e falei, vocês são prostitutos morais. Meu Que é isso, pastor? A gente está aqui 1 hora, sentado. Vocês são pregadores que estão influenciando a igreja com suas pregações. Vocês estão servindo a igreja. Vocês só estão falando quanto vocês ganharam da igreja. Meu Deus. Qual o tipo de carro que vocês compraram? Não é pecado ter um bom carro, uma boa casa. Mas é bom ter dentro de um limite ético. Sim. Ok? E só fala de quanto ganhou. Aí eu entendi que esses caras nunca tiveram experiência pastoral. Deu para entender? Uhum. Então eu amo ser pastor. E amo a itinerância em quê? De saber que Deus me enviou para servir um povo. Tem oferta? Tem. Tem a logística? Tem. Não pode cobrar para pregar. Claro, não pode, mas tem que ser acertado. Por quê? Porque eu não vou... mas Jesus andou no jumentinho. Então apresente um jumentinho que tinha turbina, que possa me levar daqui de Brasília a lá o Macapá para pregar. Mas aí tal... Sim, o pastor Paulo foi fazer tendas porque quando faltava a oferta da igreja, porque ele era sustentado pelas igrejas, Sim. você entendeu? Toda a igreja que ele viajava para ministrar, isso é teologicamente comprovado, também 1 Coríntios capítulo número 9, ele não explorava, mas ele era sustentado. Sim. E tinha vezes que a oferta que ele recebia era além do que ele estava nessa, porque ele fala que Epafrodito levou uma oferta que era além. Igreja de Filipos, né? A igreja de Filipos, ele levou além. Mas, porém, eu não posso usar esse princípio bíblico para, vamos dizer, depravar o princípio de honra. De honra. Isso é perigoso. Sim. É uma linha muito... Tênue. Deu para entender? Aí eu tô lá no congresso, ganhei uma oferta absurda, glória a Deus. E o missionário daquele campo? Sim. Então, quer dizer, eu como itinerante, eu tenho que ser mais honrado do que o itinerante que está lá na fronteira. Eu fui visitar a Bolívia esses dias. Essa polêmica agora de Marajó, eu já estive lá. Eu me revoltei por quê? Porque eu conheço missionários, pastores sinceros, homens íntegros, que trabalham ali há muito tempo. A família de um foi ameaçada de morte, porque foi um dos primeiros a denunciar os abusos ali. Mas não tem fama, não tem rola forte. Esses heróis reais... Outra realidade. Não heróis de internet, de uma canção, ok? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. São heróis reais. Nunca foram aplaudidos pelo mundo gospel. E não vão ser. Porque eles não trabalham para ser vistos. Eles trabalham para que Cristo seja visto. Meu Jesus. Eles fazem, realizam, empregam para que Cristo seja visto. Não a minha canção, não o meu talento, mas Cristo. O que me incomoda, cara, eu não sou nada.
Sou um cearense de 1,66 m, calçado. Tirado lá do interior do Ceará, dentro das favelas de Fortaleza. Se não fosse a graça na minha vida, onde é que eu estaria? Aí Deus me tira disso, cara. Me dá a graça, me leva para um púlpito pregar para 1.000 pessoas. Deus faz coisas extraordinárias. E eu vou possuir isso como se fosse meu. Me apropriar como se fosse meu título, como que eu sou o cara. Eu vou te falar, Gabriel, tem hora que me dá um nervoso com certos caras, que eu vou te falar um negócio que eu tenho que orar, porque não sei não. Esse dia eu peguei o menino lá e disse, rapaz, para com essa besteira. Não, eu tenho que fazer um congresso aqui, eu tenho que fazer assim. Não, não é assim. Valorize pessoas reais. Lembra que você pregou lá na igreja, eu cheguei para você no final, meu filho, ó, que mensagem. Começo, meio e fim. Não imitou. Eu posso imitar comportamentos, eu não posso imitar dons. Deu para entender? Eu tenho que ter a minha identidade. Eu vou dar um conselho aos... vou até perguntar a vocês. Eu me pareço com alguém? Não, o senhor é autêntico. Se tem alguma característica que exala na vida do senhor, é autenticidade. Deu para entender? Mas eu tenho homens que me inspiram. Uhum. Pastoreado, quem me inspira? Né? Pastor Bastos, saudosa memória. Eu vi aquele homem dirigir um culto de Santa Ceia com mal de Parkinson, no Templo Central de Fortaleza. Ô, irmão. O céu abria. Eu vi um anjo, cara. O que é aquele? Sabe quando Estevão... Os caras estavam predejando Estevão. Rapaz, eu vi o pastor Bastos daquele jeito. Meu Deus. Eu nunca vi um homem falar do arrebatamento naquela época, com tanta paixão e com tanta certeza que ia acontecer nesses dias. Eu admiro, como pastor, como liderança. Eu admiro o meu pastor, pastor João Adair Ferreira, pela sua mansidão. Muitas vezes eu chego com o meu temperamento... tem um Pedro, sempre tem que ter um João, né? Então, aí ele vai lá e me apacenta mesmo. Não, meu filho, não é assim. Pastor Geraldo, meu sogro, tem uma grande história. Amo esses pastores reais. Deu para entender? Sim. Vou dar um conselho. Todo itinerante tem que congregar. Ele tem que pertencer a uma casa. A sua casa depende do seu endereço. É que vai dar testemunho de você. Onde você ceia, onde você é doutrinado e outra. E tem que pertencer a algum tipo de produtividade dentro dessa igreja. Não é só ali entregar o dízimo e ir embora, não. Ser um parasita lá. Não, ele chegou, preguei, deixei, foi... Não, ele tem que influenciar a igreja que ele congrega. Ele pertence. Paulo era Paulo mesmo, igual o currículo de Paulo. Mas Paulo tinha onde ele congregava, porque ele fazia parte da igreja de Antioquia. Entendeu? E pedir permissão para a doutrina, teve que subir para Jerusalém. Atos 15, né? Concílio. Isso, Atos 15. A primeira reunião institucional da igreja, como igreja institucional. Né? Então, olha como a Bíblia tem resposta para tudo. Sim. Né? Então, precisa disso. Eu trouxe para mim. Eu preciso pertencer a uma igreja. Eu tenho que ter um endereço. Eu tenho que ser intencional ali. Segundo, eu tenho que ter um pastor. A minha autoridade espiritual sobre mim. Onde eu devo honrá-lo. Não a pessoa, mas a função dele. Né? Que não é porque eu cargo pastor aqui. Bíblico isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Reconheço quem trabalha entre vós e honrai os que presidem entre vós. Está escrito. Preciso de um pastor que me apacente, que eu vá no culto de ensino dele. Eu dirijo uma regional. Tem 16 igrejas, mas a terça-feira eu vou para a minha sede geral, sento lá e vou ouvir o meu líder. Deu para entender? Sim. Terceiro, você precisa de um mentor. Aquela pessoa que você sabe que muitas vezes o pastor está apacentando todo mundo, mas você precisa de alguém de sentar e dizer, preciso de um conselho. Te deu um norte. Te deu um norte. Preciso de alguém que me oriente. Pessoa experiente que seja a voz de Deus em conselho. Deu para entender? Quarto, você precisa de uma referência literária. Alguém que você diz, não, eu vou seguir essa visão. Essa visão é que Deus falou ao meu coração. Eu amo, eu tenho vários, né? Mas quem já me viu, quem lê alguma coisa, vê algumas frases que eu falo, que eu amo demais ver a literatura de Charles Spurgeon. Mesmo discordando do radicalismo na soteriologia dele. Né? A W. Townsend também é uma boa literatura. Eu tive agora em Chicago, visitei o Instituto de Moody. Eita, eu fiquei louco. Você entendeu? Precisa de uma literatura. Sim. Um cara que você vê que, né? E aí tem outra referência para você. Você precisa de um profeta. Aquela pessoa que você diz, olha, ora por mim, intercede por mim, que Deus usa, não porque é seu amigo, mas Deus usa
A semana passada eu levei uma lapada, meu irmão. Mas foi bom, porque Deus só exorta. Ele instruiu, só filho. Tome, eu digo tanto. Para, Jesus. Sabe aquela pessoa santa que é consagrada a Deus? Uhum. Você vai lá orar por ela, que ela vai orar por você, né? E o que está faltando hoje, o mais raro, Gabriel e Guilherme. Eu espero que vocês sejam obreiros que não receba a doença comportamental da instituição, que é, em vez de termos companheiros ministeriais, temos concorrentes. Meu Deus. Todo itinerante precisa de um amigo. De um amigo, de te ouvir, de sentir você. Não dos bajuladores. Você vai lá no Instagram, faz uma story e coloca assim, eu tô no churrasco. Aí todo mundo, meu amigo, me convida. Aí você tá vindo de um congresso que esse cara deseja pregar, né? E tal. Ai, meu amigo e tal, meu amigo. Papai dizia que você quer conhecer alguém como um quilo de sal com uma pessoa. Ou seja, as pessoas querem chegar no momento. É amigo de momento. Perigosos. Demais. Agora, amigo na jornada é diferente. E a amizade é um relacionamento, né? Se você construir esse relacionamento só com base em momentos, vai acabar sendo superficial. E o pior, no sucesso. Sim. No sucesso. O verdadeiro amigo, ele se manifesta na angústia. Entendeu? Eu tenho um amigo meu que se eu ligar para ele 3 horas da manhã e dizer assim, ô amigo, tô com sede, traz uma água aqui para mim. O cara vai lá em casa. Tem amigo, que eu já rodei 600 e poucos quilômetros para ir lá dar um abraço nele. Rapaz. É amigo. Agora sim, eu sou de uma geração que a gente honra palavras. Não é a minha idade. Fio do bigode. É. Você honrar o que você diz. Olha, essa questão da minha autenticidade acaba assustando algumas pessoas. As pessoas me criticam muito nas redes sociais, me julgam muito. Ah, isso é prepotente, arrogante e tal. Porque pessoas que vivem de máscara se incomodam com pessoas verdadeiras. Pessoas que vivem de mentiras se incomodam com quem tem a sua própria verdade. A sua verdade incomoda a mentira dela. Então ela não tem argumento para refutar você, então ela vai te atacar na área pessoal. E geralmente criando suposições. Fizeram com Paulo, né? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Estão dizendo que eu ando levianamente. Ué, Paulo? Vocês falaram que Paulo andava levianamente, amigo? A própria... O que eles falaram? Se você ler os 4 evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos, nas biografias de Jesus, algum momento os fariseus chamaram Jesus de prostituto? De adúltero? Qual era os ataques que eles falavam com Jesus? Herege, falso profeta, porque o comportamento de Jesus nunca falava sobre comportamento sexual, um comportamento moral. Então eles não tinham algo para atacar a moral de Jesus. Eles tinham que atacar a doutrina de Jesus, diminuindo quem ele era. Agora Jesus chega a me arrepiar. Quando levaram a mulher pecadora, vocês lembram lá? Apedrejar, Jesus escreveu na areia e tal. Aí é um negócio muito top, porque aí Jesus resolve que quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Sim. Eu não sei, vamos ver abrir. Acho que é 8 de João. Isso me ajuda aí. João 8. João 8, acho que é o versículo 14. É uma das frases mais importantes. O existencialismo, a logoterapia, né? A própria parte da psicanálise quer levar as pessoas a se encontrarem através do sentido da vida. E isso não tem 600 anos, 400 anos. Olha o que Jesus responde há 2000 anos atrás. João 8, 14. Discurso. Isso. Leia para mim. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Opa. Olha o que ele diz aí, olha a percepção desse texto. Porque eu sei de onde eu vim. E também sei. Isso é convicção existencial. Sim. Isso é propósito existencial. O primeiro homem, vamos tirar a divindade de Cristo, que já veio com a maturidade da vida, do sentido da vida, foi Cristo. Ele tinha convicção de quem ele era. E ele tinha convicção do que ele queria fazer e o que ele precisava realizar. Quando a gente se encontra nisso, se você tem 23 anos, 24 anos, 25 anos, e você tem essa visão de mundo, rapaz, tu vai longe. De onde veio e para onde vai? Mas você vai lá porque o pessoal perguntou a Jonas. Rapaz, quem é tu?
Que povo tu pertence? Qual é a tua ocupação? O que tu está fazendo aqui? Todo ministro, essa veio quente, que entra numa crise vocacional e perde a percepção do que Deus é na vida dele, do que Deus vai fazer na vida dele, ele vai causar tempestade na igreja, vai causar tempestade no ministério de outras pessoas. A partir do momento que Jonas saiu do propósito, da sua vocação em Deus, da vontade de Deus, ele atrai para ele o quê? A falta da bênção e o juízo. Ele é um causador de tempestades. Aí vem a pergunta. Eu tenho as duas realidades, pastor e itinerante. Itinerante é importante para o corpo de Cristo? Sim. Tem vezes que eu estou pregando na igreja que eu sou pastor, 6 meses para resolver uma situação e eu não consigo resolver. Aí Deus traz o profeta, que é o pregador. 40 minutos de altar. 40 minutos de altar, resolve tudo. Resolveu. É importante. Porém, não é o mais importante. Pastor é um dos ofícios mais importantes na igreja. Ele e o diácono. Os anônimos. Os anônimos da igreja se tornam mais importantes que quem está no púlpito. Porta da igreja é o diácono. Entendeu? Segurança da igreja é o diácono. Todo mundo está recebendo, mas quem está ocupado é o diácono. Entendeu? Então, todos têm um grau de importância. Então, o meu raciocínio é, eu vivo essa conversa, a pessoa diz assim, reclama demais da igreja que ele congrega. Tudo tem problema. E onde ele passa um departamento, causa tempestade. Misericórdia. Aí, para ele, todo mundo é culpado. Todo mundo é perseguição, não vê? Esse comportamento de vítima. Sim. Vitimismo, né? Esse vitimismo. Aí tem que se fazer aquela pergunta. Será que se eu estou falando de tanto problema na igreja e não trago solução, então ou eu sou o problema, ou eu sou o causador de problema. O que Jonas era no barco da galera? Produziu solução? Não. Eles começaram a jogar o que eles tinham trabalhado fora. Vou dar um conselho quem estiver me ouvindo. Quando você assumir um cargo na igreja, ou dirigir uma igreja, tenha convicção que Deus é contigo. Como? Um planta, outro rega e Deus dá crescimento. O que a gente estava falando? Tem uma liderança que pensa que é eterna. Sim. Já passou o tempo dele. Mas ele agarra aquilo ali de uma tal forma, ele idolatra aquilo ali, e ele não se importa, a igreja vai morrendo, esvaziando. Então, quando você perceber que chegou o seu tempo de Deus no lugar, saia. Porque senão você vai se tornar maldição para aquele povo. E como perceber que é o tempo? É quando tudo está bem. Quando tudo tá bem, pastor. Quando tudo está bem. Quando você vai desfrutar ali das coisas, Você vai desfrutar, mas não por um longo tempo. Sim. E saber discernir as estações É o tempo. muito difícil. Qual foi a tribo de Israel que sabia, dentro de uma tribo de Israel, eles eram consultados, até um pastor pediu perdão agora, que as pessoas confundem muito astrologia com astronomia. Sim. Né? Uhum. Astrologia é coisa mística, é uma religiosidade, né? É uma coisa espiritual, coisa diabólica. Sim. Né? E a astronomia é a capacidade científica de ouvir as estações, pela a lua crescente, a lua, as estrelas, o mapeamento, porque naquela época não tínhamos bússola, então os homens olhavam para o céu e sabiam mapear o caminho. Olha, quando eu passei para vir aqui para a Mesopotâmia, quando eu passei, aquela estrela estava ali. Então, esse é o ponto que a gente tem que vir, para a gente se acertar. Isso é uma coisa. Entendeu? A falta de conhecimento leva as pessoas a falarem muita besteira. E leva à destruição. Né? O rapaz, acho que é Lucas, né? Pastor Lucas, né? Ele fortaleceu algo que é perigoso, que é o secretismo. Sim. E ele tem que entender que ele é um cantor, ele se considera pastor, então a palavra dele tem um peso. Né? Ele está ausente, mas é uma pessoa pública. Ele até acho que pediu perdão, não sei, mas o perdão dele ficou meio estranho. Ele tem que reconhecer o que ele falou é herege e dizer, eu errei. Biblicamente não tem signo, biblicamente não tem... Eu sou de leão, eu sou pentecostal da Assembleia de Deus, eu sou de leão. Finish. É que nem o pessoal fala muito, a biografia do Instagram lá. Crente, Assembleia de Deus, leão em lua não sei aonde, o pessoal fica... Entendeu? Lua crescente, os astros, não, meu irmão. Quem move minha vida é o céu.
Ou seja, por que essas pessoas estão buscando isso? Essas misturas. Não é novo isso, é antigo. Sim. O gnosticismo trouxe isso, né? O judaísmo trouxe isso, né? Então, querem Deus, mas querem Deus do jeito deles. Eu quero o benefício do evangelho. Moldar Deus, né? Mas eu não quero a responsabilidade do evangelho. O que é responsabilidade do evangelho tem que ser meu padrão de existência. O evangelho tem que ser a minha inspiração de falar, de comer, de andar, de vestir. Meu temperamento tem que ser moldado ao evangelho. Mas qual é hoje? É o politicamente correto que entrou também para as pregações. Sim. Não, pode vir você, que você é do signo de Libra. Jesus ama você. Você pode continuar acreditando no signo de Libra. Não pode. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pronto. O evangelho é sobre negar, não é para mim ter o que eu quero, da forma que eu quero, indiferente da vontade de Cristo. Ou eu sou dele ou eu não sou. Eu preciso ser o escravo de orelha furada. Eu abri mão da minha liberdade. Sim. Você entendeu? Não é democraticamente o evangelho. O evangelho é reino. O reino tem a ordem do rei. Acabou, você pode ser quem for. O rei ordenou. Mas a gente vive uma geração muito mimada. E a culpa não é deles, é dos pregadores. Não todos, né? Uhum. Mas é os pregadores de ego. Os profetas de ego. Por que você não vê um profeta exortando? Hoje em dia as profecias estão limitadas só a... Vi teu coração, é muito bom, vou te abençoar. Tu vai galgar lugares altos na sociedade. Quem não gosta? Quem não gosta? Ixi, esse dia eu tava pregando lá em Itaguatinga, o irmão chegou. Eu não gosto é que eles batem em mim, né? Eu saí, pá, dá uns tapão no meu peito. Eu falei, rapaz, não te fiz nada. Eu podia entrar na mesma unção, né? Aí disse, é isso, meu servo, vou te levantar, eu sei quem tá te perseguindo e tal. Mas você fala, não, né? Agora a gente dá glória, a gente nem ouve direito. Dá uma sapateada, né, e tal. Mas na hora que a mensagem, eis, meu servo, eu te digo, vigia, desce, te humilha, santifica a tua vida. Porque eu tenho coisas grandes a fazer. Mas enquanto você está assim, não tem como. Se renuncie. Aí a gente vê assim, será que foi Deus mesmo? Eu não senti. Eu não senti que foi de Deus. Porque a palavra não veio para o meu ego, para o meu índio, para o meu superego. Então, a palavra profética, ela vem para exortar, consolar e edificar. E muitas vezes Deus revela através dos profetas aquilo que já foi revelado através da palavra. Deus fala através de 3 coisas. A palavra, o Espírito e as circunstâncias. Quando a minha vida está bem com o Espírito e eu estou forte no Senhor, vamos dizer, eu não preciso de profecias. A Escritura vai me orientar. Ok? E o próprio Deus fala comigo. Mas tem dia que as angústias vêm, que a gente começa a não ter mais a mesma percepção espiritual. Aí Deus veio e usa o dom para confirmar aquilo que já foi falado no seu coração. Aí, o último, tem dia que a gente está tão carnal que não está mais ouvindo nem a palavra. Nem o Espírito. A gente vai ter que ouvir. Circunstâncias da vida. E eu já ouvi demais, já apanhei demais. E aí, tá tudo bem? Tranquilo. Pastor, vamos lá, continue. A gente sabe que o senhor é itinerante, prega aí nos maiores eventos É Jesus. do nosso meio. Opa. E esse final de semana, ó, esse período agora que a gente teve no Carnaval, a gente sabe que foi... Brasília praticamente parou com o evento da Evangélico, Congresso de Jovens. E creio que fora do Brasil também já tá esse movimento bem grande em relação a isso. Antes era muito forte aqui em Brasília e no Goiás, né? Mas o que o senhor tem a falar sobre o pós-carnaval? Porque o pessoal vive ali aqueles 5, 6 dias de festa. Eu tenho uma certa crítica. Eu acho, rapidão, pastor. Pode falar. Ajudar o senhor quando você está vivendo o seu energético. Que os congressos de carnaval deixam a gente mal acostumado. E eu não falo só carnaval, a gente tá usando aqui como simbolismo carnaval. Os congressos, na verdade. É o período, o carnaval em si, né? Mas como a gente falou, a gente se apropriou dessa data. O meio cristão, né? Ficou muito forte. Eu acho que deixa um pouquinho a gente mal acostumado, porque chega ali na época do carnaval, aí tá aquele clima, todo mundo com o coração quebrantado, disposto, e isso não é errado. Mas você olha ali, né? Aí tem o melhor telão, aí tem a melhor luz, aí tem a melhor estrutura, os melhores pregadores. Você fica ali 4 dias e você se aloja, hospeda, né? Sai do hotel e vai pra igreja e hotel, só vive naquele mundo. Aí quando acaba, aí você vai domingo pra sua congregação, lá na porta da esquina, às vezes o grafiado tá caindo ao chão ali, a estrutura, né?
assim, sem desmerecer, mas não acompanha a maioria das igrejas no Brasil. A estrutura não acompanha a estrutura de um congresso, assim, a nível de carnaval. Os pregadores que estão lá no cartaz, você só vai ver no próximo evento. Então, assim, a pessoa que não tem maturidade cristã, não chegou a maturidade na fé, é por isso que a gente vê que no carnaval há um ciclo vicioso muito grande. De pessoas que aceitam a Cristo, Tem pessoas que reconciliam... aceitam Jesus no primeiro dia, no segundo dia. A mesma pessoa. Aceita Jesus no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Ele reconcilia 4 vezes. Aí ano que vem de novo. E no próximo... Existem duas profissões na medicina. Existe uma profissão que é medicina e existe as especializações. Existe que trabalha o obstetra e o pediatra. Sim. Eu uso como uma metáfora. O obstetra é aquele que traz a criança ao mundo. Ajuda a mãe e tal. Eu chamo ele de evangelista e pregador de congresso. Ok? Eloquente, faz aquele apelo, o Espírito Santo vê 500 pessoas, 400 pessoas, 300 pessoas. Ok. Existe o pediatra, que vai acompanhar o crescimento dessa criança. Tá. Congressos de carnaval. E eu prego desde 2008. Acho que em Brasília, acho que eu fui o único pregador, não sei, não me recordo de outro, que durante 4 anos pregou em todos os congressos. Aqui em Brasília tinha 12. Digo Brasília assim, Brasília, Goiânia e Anápolis. Eu fiz os 3 e depois eu fui para fora. Por 3 anos consecutivos eu preguei Goiânia, Anápolis e Brasília. Juntava 12 congressos. Só que era meio louco, pregava de manhã, tarde e noite. Não faço mais nada. Idade chegou? A idade chegou. Não é nem questão de idade, o sentido. Entendeu? Vou pregar tarde, extremamente cansado, não dou produtividade. Dá espaço ao outro jovem. Eu tenho que ter essa entender. Eu tenho que entender isso. É o tempo de Gabriel. Você entendeu? O meu tempo passou, eu tenho que abrir. Jesus quer me levar para outro estado. É o seu tempo. Entendeu? Hoje, no cenário em Brasília, debaixo do sangue de Jesus, que Deus lhe guarde, eu vou lhe falar isso com muito carinho, minha esposa disse que a minha sinceridade acaba assustando algumas pessoas. Você tem um potencial de alcançar um nível de itinerância muito especial. Amém. Entendeu? Você respeita o púlpito, você respeita as gerações, que é os pastores que estão ali, cabeça branca. A maior unção daquele culto não está sobre você, está sobre o pastor da igreja. Sim. Você investiu no seu casamento, você acredita em família. E um pregador hoje, um itinerante que não acredita na família dele, para mim ele não tem respeito nenhum. Pode fazer o barulho que for. Não tem mesmo. Porque se ele trai a esposa, ele vai trair a minha amizade. Meu Deus. Se o cara quebra a aliança matrimonial, ele já perdeu o tempo. Como esse cara pode subir no púlpito e ministrar, rapaz? Sobre essa experiência, o que eu quero dizer? Pediatra e obstetra. Os congressos têm que ter o seu pós-evento, que é o discipulado. A cosmovisão do evangelho está no grande mandamento e na grande comissão. E a grande comissão está em de pregar e fazer discípulos. Como é que você vai fazer discípulos se a pessoa reconciliou, aceitou Jesus, aí sumiu? Vamos dizer, de um culto que eu preguei, foram 320 pessoas que aceitaram Jesus em um culto. Aí no outro ano Deus me chamou a atenção. Cadê as 320 que aceitaram Jesus aqui? Tinha que ter meio da metade. Não tinha. Não fica. Porque ela vem pela emoção. E a gente fica com essa ambição de quantos aceitaram. Minha pergunta, a maior ambição é quantos ficaram? Meu Deus. Essa é a percepção. Eu acho que os congressos estão perdendo o propósito. Qual é o propósito? Eu acho que, na verdade, não está tendo um propósito. Ou mudaram o propósito. Ou mudar. Eu preciso fazer um entretenimento, eu preciso segurar os jovens da igreja, então eu vou dar uma festa para eles. Mas você vai dar a festa só em fevereiro. E o que vai sustentar os outros 11 meses? O que vai sustentar na faculdade, no meio das ideologias? A galera critica muito essa geração, mas é a geração mais exigida no meio do evangelho. Por quê? Porque a perseguição da igreja era externa. E quanto mais a igreja era perseguida, mais ela multiplicava. E havia uma promessa, João 12. Se o trigo cair na terra, vai multiplicar. Mas a perseguição de Satanás hoje não é a perseguição de falta de liberdade cristã. É da profanação da liberdade cristã. E aí? Ela está lá para ser um cristão, mas o pregador que está pregando na festa dela não tem referência de matrimônio. E o mais pior, e o pastor omisso ainda bota no púlpito. Aí o cantor tem que vir porque tem like, ele é famoso.
Mas ele tem que estar, porque ele é famoso, ele vai trazer a multidão. Aí o pastor tem que perguntar, você quer alguém que traga a multidão ou você quer alguém que traga qualidade para o seu rebanho? Ah, mas se está dizimando, eu estou ganhando dinheiro, eu não vou me preocupar de exortar o pecado deles. Mas Paulo diz, não sei qual é a convicção dos pastores, Paulo diz, aleluia. Eu me emociono, porque Paulo diz o seguinte, eu tenho que apresentar uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. Qual é a igreja que a nossa geração de pastores e de congressos estão apresentando a Jesus? Meu Deus. Quem que essa geração está preparando? E essa síndrome hoje está dentro do nosso corpo, do corpo das Assembleias de Deus. Tem uns homens que estão querendo ser mais conhecidos do que a Assembleia. Por que essas 4 denominações estão superando o tempo? Vamos lá. As mais antigas. A metodista, que chegou uma das primeiras evangelizadas no Brasil, se eu não estiver enganado. Vem a presbiteriana, aí vem a igreja batista, aí vem os pentecostais, que é a congregação cristã e a Assembleia de Deus. Tá. Tem algum profeta que é mais conhecido do que essas, dentro da batista, que é mais conhecido do que a própria batista? Não. Tem algum profeta mais conhecido do que a própria presbiteriana? Não. Não. Então foi investido o quê? O corpo de Cristo. Uhum. Só que essa nova onda de denominações, que centraliza-se em um personagem, eita, é forte, cara. É. Perigoso. E esse é um filho do pentecostalismo, né? O neopentecostalismo. E é um sim, é um pentecostalismo deformado, sim. Existem comunidades que eu prego que eu amo demais. Uhum. Que eles são neopentecostais como? A gente precisa diferenciar. É, porque nem toda comunidade também é neopentecostal, Não, né? eles são pentecostais. Uhum. Pentecostais é o quê? Teologicamente não existe essa expressão. É, nomenclatura É a gente que aplicou. criamos para a Assembleia de Deus, Uhum. né? Que é o pentecostalismo clássico. Eu amo os meus irmãos, prego em muita igreja batista, amo a teologia batista. Para mim é uma das mais maduras. A teologia pentecostal ela ainda está amadurecendo. A gente só tem 100 anos, né? De 100 fundação. anos, né? E teologicamente ele só está vendo tem uns 60. Produção teológica. Tem uns 30 anos. Não vamos dizer que... Agora nós somos continuistas. Sim. Nós temos a teologia carismática, a teologia dos dons, ok? Nós acreditamos na atualidade e continuidade dos dons. Mas esse secretismo e jogar, ó, como é que eu posso pegar uma igreja, vamos dizer, Vida Nova, do pastor Vitor Hugo, meu amigo, inclusive, eu amo pregar, o povo ali gosta de Bíblia, uma pessoa maravilhosa. Aí eu prego uma igreja que o caba tá de vestido, rodando, que supostamente, eu não quero ridicularizar o meu irmão, eu não sei qual o grau de cultura dele, eu estou dizendo do senso crítico bíblico, porque o culto tem que ser com entendimento. Para que serve o pão da ceia? A intencionalidade bíblica. Tem um resultado e tem um propósito para isso, ok? O que é ser vestido? Qual é o propósito bíblico? Né? Vou comparar. A igreja da Vida Nova é uma igreja neopentecostal, é uma comunidade. E essa igreja também é uma neopentecostal. Sim. Dois extremos, é né? um disparate, não tem como. Uhum. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Sim. Deu para entender? Para mim, essa questão do vestido e rodar não é uma neopentecostal. Ela é um secretista, é uma mistura, Sim. não tem uma definição. E tem comunidades no Brasil que elas têm as suas definições, cosmovisão e a sua teologia. Inclusive tem uma, que eu esqueço o nome. Impacto na sociedade, né, pastor? E Deus usa para uma área da sociedade. Uhum. Eu sou assembleano conservador, não sou radical. Minha casa é conservadora. A igreja que eu sou pastor, você viu, ela não é... Nós ainda prezamos pelos usos e costumes, Sim. entendeu? Mas como um teólogo, eu não posso dizer que aquilo é um condicionamento de salvação, Toda certeza. entendeu? Mas Deus é soberano, Deus permitiu essa cultura, então eu tenho que respeitá-la, entendeu? Eu tô ali, é ali que eu estou, Deus me trouxe para ali, não me salva, mas garante que eu estou salvo. Como? Que eu estou praticando princípios. Entendeu? Mas eu não posso julgar os meus irmãos que têm uma cosmovisão. Posso julgar o quê? Segundo a reta justiça, que comecem a falar sobre heresias. Heresias é o quê? É a interpretação errônea da escritura e que agrida a salvação. A última polêmica agora foi, vamos falar, né? Adventista e tal, aquele cara lá, como é o nome dele? Rodrigo Silva? Inteligentíssimo na arqueologia bíblica. Mas a soteriologia bíblica dele é fraca demais. Deu para entender? Uhum. Aí eu ainda estou definindo se eu reconheço como herege. A igreja adventista como uma seita. Como uma seita. Mas, teologicamente, as escolas teológicas, nossa, tanto a reformada como tanto a pentecostal, a partir do momento que uma doutrina
que ali já é uma confissão de fé, ela agride a confissão universal da fé, qual a diferença? A congregação batista, ela tem um costume de dizer graça e paz, ok? E nós temos a paz do Senhor. Isso é cultura, forma de governo. Costume. Isso é o quê? Existem mandamentos bíblicos que é só para aquela igreja. Paulo mandou as irmãs de Corinto, que tosqueavam, prostitutas se convertir, colocar. Mas ele não repetiu nas outras igrejas. Sim. Mas Paulo falou sobre santidade em Corinto, sim ou não? Sim. E se repetiu nas outras igrejas. Isso é doutrina universal. Toda igreja que ela é uma igreja cristã, confessional, protestante, ela tem que ter os mandamentos universais. Quais são os mandamentos universais? O único Deus verdadeiro, a Escritura Sagrada ela é a única autoridade espiritual, Cristo é o único Salvador e Mediador, o Espírito Santo é Deus. Essas são todas, tanto a presbiteriana, como a batista, como a Assembleia de Deus, que a gente chama de igrejas mais antigas, tem essa confissão. Agora, a partir do momento que essa confissão universal ela é agredida, como? O que um presbiteriano crê? O que eu, como batista, creio? Dizendo assim, exemplo, que a salvação é pela graça. Não tem meritocracia. O texto é bem claro. Não tem imagens de interpretação. Ele é literal. Capítulo 2 da carta aos Efésios. Para que nenhum homem se glorie em si mesmo, pelas suas obras. Mas sois salvo pela graça. Assim, entrar no monegismo, entrar nas interpretações, graça para alguns, graça para todos, que é essa divergência e tal. Vamos isso não nos separa. Tal. Isso são escolas, são interpretações. Tá bom? Por exemplo, eu já acredito que alguém que nasça de novo, isso é muito diferente da minha literatura, que eu acredito. Porque a teologia joanina me influencia muito. E João é muito clássico. É ou não é? Se é filho de Deus, filho do diabo. Se é luz, é treva. João é bem radical. Bem radical. E olha que ele é o do amor, né? Ele é do amor. Depois eu tenho uma coisa que falo do amor dele aqui. Só que é o seguinte, a partir do momento que eu agrido uma confissão universal bíblica de mandamento, que eu digo que se eu tenho que guardar algo para ser salvo, eu tenho que tomar cuidado. Que eu estou limitando a graça. A graça. Você entendeu? Então, a partir do momento que a Bíblia nos diz que eu não tenho que acrescentar e nem tirar nada da Escritura, aleluia. Minha intelectualidade, meu currículo, minha experiência de vida não tem autoridade de julgar a Escritura. Pelo contrário, né? É a Escritura que julga. Como é o nome da profeta dos adventistas lá? Ellen White. Quem tem mais autoridade? Ela ou a Escritura? Aí eu tenho que pensar. Se eles acreditarem que as revelações dela é mais importante que o texto sagrado, é reconhecido como... Eu nunca sentei com um adventista para conversar, né? Então eu não posso julgar os meus irmãos. Quero dizer que ele é um bom apologético, Deus tem levantado ele para afrontar o ateísmo, né, secularizado, mas porém, se ele acreditar que a salvação depende dele guardar um dia e que as profecias da mulher é mais importante do que as revelações bíblicas... Eu também nunca sentei para conversar com mas aqui eu acredito que eles consideram que as profecias dela têm a mesma autoridade canônica que a Bíblia, né? Tá em pé de igualdade. Não sei se está superior ou igual. Mas aí seria bom a gente conversar depois com o adventista para... mas é perigoso. Não, estou dizendo questão de hermenêutica. Sim. Deu para entender? Porque uma igreja cristã, ela pode ser uma igreja cristã, mas ela pode ter interpretações erradas. Há muito tempo dentro da Assembleia de Deus, eu também já preguei isso. Qual é? Se você não fala em línguas estranhas, você não tem o Espírito Santo. Isso é uma heresia. Porque a Bíblia nos diz bem claro que a partir do momento que eu recebo a salvação, eu sou selado pelo selo do Espírito, já habita em mim. Porque o homem sozinho não se transforma. Quem transforma o homem? O Espírito Santo, né? Regeneração. Então, a regeneração. Aspecto da salvação. Vem através de quem? Espírito Santo. Então, a partir do momento que você confessa, é um novo nascimento, é por tua força ou pela força do Espírito? Então já habita em você. Então quer dizer que o irmão que não fala em línguas estranhas, ele não é salvo? E tinha por muito tempo dentro da nossa Assembleia de Deus uma pregação assim. Isso é limitar... Eu acho que até esse dá margem, às vezes, para os nossos irmãos aí mais tradicionais, né, ortodoxos, assim, no sentido dos dons, baterem um pouco na gente, que eles falam que a gente gosta de colocar os crentes em categorias. Alguns que falam em línguas estão na categoria mais elevada, os que não falam não estão. Foi muito feliz nisso. Assim, não é assim, aquele irmão que fala mais em variedade de línguas estranhas é mais espiritual. Mais crente. Mais crente. Então a gente coloca mais maturidade espiritual nos dons e não no fruto. Meu Deus.
Uma coisa que pra mim, não sei se é a minha opinião, Aham. minha cosmovisão de vida. Avivamento não é um momento de alegria. A gente vai voltar para os congressos. A minha geração, Gabriel, ia para os congressos para celebrar o avivamento que tinha. Uhum. A gente não ia para o congresso ser avivado. Meu Deus. A gente não estava nem aí quem ia cantar, quem ia pregar. Hoje a gente quer selecionar. Eu vou hoje porque esse clã canta e prega. Então eu estou condicionando aquela unção para que eu seja avivado. Meu. Isso é perigoso, moço. Demais. Os piolinhos de congresso, né? Fica pulando de congresso em congresso. Congresso. E a igreja que ele congrega onde? Nem sabe. Você quer ver um cara avivado? Pergunta para mim, Pastor Márcio, o que é um crente avivado para você? O que é um crente avivado, pastor? Tem vida devocional. Ele tem uma comunhão com Deus diária. Ele não precisa de intermediários. Ele fala com Deus na casa dele. A espiritualidade dele não está condicionada aos dons, porque um espiritual para mim, compra e paga, não trai esposa, não espanca os filhos. É um bom filho. Tem testemunho. O avivamento traz o quê? Arrependimento. Arrependimento é mudança radical de pensamento. Então, se realmente eu estou avivado, o meu comportamento tem que ser melhor do que ontem. Meu Deus. Um cara avivado que tem na minha vida se chama Pastor Geraldo. Meu sogro. E olha que a gente não se bate de temperamento. Né? Só que ele criou os filhos, irmão. Você vai na casa daquele homem, tomar café, vamos orar. Vamos sentar na mesa para conversar. Bíblia. Fé. Coisas de valores. Isso é um crente avivado. Sim. Eu pulo, as pessoas estão confundindo expressões de alegria com avivamento. Avivamento é transformação. Formação. Quando Paulo traz a soteriologia, aí eu acho que você já leu a Dr. Martin Lloyd Jones, né? Alguns livros. Ele é... Tem um pessoal que parece que é ET, né? Tá além do tempo, né? Extraterrestre. Vanguardista, o homem. É interessante, ele fala o seguinte, ó. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está provando na soteriologia, explicando sobre a salvação. Sim. Mas no capítulo 12 ele vai o refutar de alguns radicais da predestinação. Porque ele explica sobre a salvação e depois explica como é que é permanecer salvo. Quando ele diz assim, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não vos. A responsabilidade é minha. Individual. Mas é interessante que ele diz assim, rogo-vos pela compaixão, que é presente. Ele não está dizendo, seja obrigado. Uhum. Seja voluntário. Como? Ele quer dizer, se você entender que você é salvo pela compaixão de Deus, que é os 11 capítulos, por essa compaixão que eu estou ensinando a vocês, apresente-se. E vem um outro mais louco, né? Sacrifício vivo. Olha, mas sacrificar é vitimar, é matar alguém. Né? Como é que é um sacrifício vivo? Ou seja, quanto mais você viver para Cristo, mais você é um sacrifício para Ele. Meu Deus. Ou seja, sacrifique-se à sua vontade. Então, essa visão de avivamento momentâneo, festivo, é que está levando uma geração meio débil. Crê pelos outros, não crê por si. Se torna fé virtual, réplica, papagaio. Ciclano falou, então é verdade. Precisamos orar, Gabriel e Guilherme, não sei se já está no tempo, que a gente precisa orar para que Deus nos traga um espírito de nobreza bereana. Ouvir, meditar, pesquisar. Esse dia eu preguei na igreja que ela é muito interessante. Que ela diz que eles ficam olhando para você 30 minutos. Igreja que eu sou pastor é assim, né? Você percebeu, né? Fica olhando. Ouve o que você está pregando. Folhear a Bíblia. Folheiam, tem uns que escrevem. E quando eles percebem que realmente está contextualizado que é a voz de Deus, aí se quebranta. E é um hábito saudável, né, pastor? Saudável. Não é ceticismo, né? Vamos para uma questão. Uhum. Aquela arrogância. Somos bereanos. Tem o que usa isso pra ficar julgando o irmão, o pregador, o cantor. Ele nem ouviu a profecia e já está julgando o profeta pela imagem. E a Bíblia não manda eu julgar profeta, manda eu julgar o quê? A profecia. Vamos ouvir o sermão, irmão. Ah, mas não gostei porque o irmão gritou. Mas você ouviu, contextualizou, ele falou besteira, então o problema não está no pregador. Uhum. Está em você que está ouvindo.
Uma coisa que eu tive que aprender depois de 20 anos. Que a gente fica muito frustrado, que a gente fica com aquela expectativa. Deus vai fazer tal, e não faz. Não acontece. E a gente, mas Senhor, onde foi que eu pequei? Eu jejuei, eu orei, eu leio. E, gente, porque o pregador, ele necessita do resultado. E tem que tomar cuidado. Porque nem sempre o resultado vai ser um terremoto, vai ser uma tempestade. Tem dia que é uma brisa. E tem dia que é só um silêncio. Você tem que entregar a mensagem, mas não querer ser o dono do resultado. Quem é o dono do resultado? Deus, né? Deus. Aí, eu vivia frustrado. Rapaz, vou deixar de pregar. Todo itinerante, até os seus 35 anos, tem a crise vocacional de existência. Será que foi que Deus me chamou mesmo? Porque assim, na sexta ele prega um cara, a gente aceita Jesus, vai dizer com os penas. Vai lá no sábado. O que mudou? Nenhum movimento. Eu não faço o culto do irmão. Isso que eu tenho que entender. Sim. Se aquela igreja não está orando, não está jejuando, não está quebrantada, eu posso ter o fogo, mas ela não tem o azeite. Meu Deus. Deu para entender? Aí vou para um congresso e tal, o líder está brigado com o vice-líder. O irmão está com rebeldia com o pastor. Obrigado. Como é que glória vai se Te complicou. Um monte de coisa. Não vai. Vamos lá, então. Vou Eu falar torço muito da pipoca. cinco palavras e o senhor fala o que vier primeiro na sua mente. Tranquilo? Tranquilo. Tá pronto? Ó, Porque não tá, né? Eu que não tô pensando. Vamos lá, vou fluir, né? Brasil. Celeiro de avivamento, missionário. Política. A Bíblia tem que se cumprir. Não vamos dizer que vai ficar bom, coisa, aquilo outro. Deus vai guardar os seus escolhidos. A igreja, ela vai prosperar. Mas as nações, elas têm que passar pelo princípio das dores. O evangelho tem que se cumprir. A igreja tem que se afastar da política como personagem, mas não como influenciadora. Família. Prioridade. O maior rebanho, o maior ministério que o ministro tem é a sua casa. Os primeiros discípulos, o primeiro legado de um grande homem de Deus é a família. Igreja. A igreja é minha paixão, minha vocação. É onde eu me sinto útil, na igreja de Cristo. Antônio Márcio. Um servo, cheio de sonhos, limitações, temperamento. Mas, vou dizer, Antônio Márcio é aquele cara que está disposto a aprender todos os dias. E tem algo interessante. Quando Paulo diz assim, Paulo até na morte nos ensina, né? Ele diz assim, já está garantida a morte, o dia já está marcado, ele já está se despedindo, o cara sabe que vai morrer. Meu filho, traga para mim a capa, porque eu não quero passar muito frio, traga para mim os rolos e os livros. Porque se ele vai morrer? Porque mesmo na morte ele estava disposto a aprender. Um bom ministro é aquele que é um bom aluno. Meu Deus. Se ele não é um bom aluno, ele nunca vai ser um bom professor. O senhor... A gente encerrou, fez as 5, né? Mas o senhor... Vai lá. Fez a sugestão aí de um livro, né? Que a gente até anotou ali. De quem era o Getsemane. Pastor Eduardo Sampaio. Isso. Indica mais 2 livros pra gente encerrar. Literaturas assim de cabeceira. Tá, vou dar um conselho aqui. Primeiro, você tem que definir livros de ler e livros de ter. Ok? Todo pregador, todo pastor, ministro, um bom discípulo de Cristo, ele tem que ter a sua biblioteca. Ele tem que ter os livros de pesquisa. Uma boa teologia sistemática. Se você quer ser um bom teólogo, você não pode ser centralista. Só esse pensamento que você vai ler. Você tem que ser plural. Você já tem a sua convicção de visão, sua cosmovisão, mas você precisa ler. Lá em casa tem Roth, tem Elner Glum e tem a teologia sistemática pentecostal. Leu as duas, isso é livro de ter. Agora, um livro de cabeceira que falou muito comigo na minha época é O Impostor em Mim, o Evangelho Matropilho. Vamos dar uns nomes aí. Em Seus Passos que Faria Jesus, é um romantismo, mas também tem uma manifestação literal absurda. Para uma administração de vida, vamos lá. O Homem Mais Rico da Babilônia, é bom todo jovem aprender questão financeira, é interessante, né? Eu estou sem o nome do autor aqui, mas fala sobre a cosmovisão cristã. Um cara que indica muito isso é o pastor Enoque, lá de Goiânia, um mestre da lei, o cara é um mestre. É um grande professor, ele pregou na minha escola bíblica. Eu estou lendo agora o tipo certo. Na verdade, não estou lendo, eu estou sintetizando ele e construindo um projeto. Fala sobre discipulado, né? E um livro que marcou muito a minha vida foi O Segredo da Felicidade, do pastor Billy Graham, saudosa memória. Se você parar para ler aquilo ali, e um para os ministros, para novo obreiro, para o pastor obreiro, bem fininho, perfil de 3 reis. Perfil de 3 reis. Abraão,
Saul, Davi e Absalão. Você vai passar pelas 3 fases. Nem chegou em Salomão, não? Foi logo pro Absalão? Não, é Saul, Davi e Absalão. É interessante esse livro. Muito interessante. E um conselho, coma rapadura, é bom. Pastor, muito obrigado mesmo, viu, pelo tempo de mesa que o senhor tirou para estar com a gente aqui essa sexta-feira. Como a gente pontuou, é muito corrida a agenda do senhor. Eu vou para um evento agora. E 1 hora e meia o senhor sentou aqui com a gente, é uma preciosidade. Que Deus em Cristo abençoe muito a vida do senhor. O senhor sabe que isso é uma grande referência para a gente e a gente cobre a vida do senhor coração. Guilherme? Faço das suas as minhas palavras. Eu aconselho vocês a continuar, viu? Que acho que em Brasília nós não temos um podcast de jovens cristãos, assim, pentecostais. Maravilha. É bom, continua, investe, faz um mapeamento de perguntas e tal. Acho interessante vocês não entrarem em polêmica. Tem gente que precisa polemizar para poder ter essa... Não, pelo que eu entendi, vocês estão querendo algo de edificação. Os assuntos de edificação são melhores para a saúde cristã. Sim. Assuntos de polêmica, de personagens polêmicos, nós citamos poucos nomes aqui. Na verdade, nós não entramos em polêmicas. Deixou as polêmicas pro senhor só. A gente só cutucou. Não, deixa quietinho. Não, mas tem gente que precisa. Vamos falar daquela cantora. Sim. Vamos falar daquele pregador. Não sei se vocês vão colocar isso aí, mas é bom. A igreja brasileira tem que parar com essa besteira de dar ibope para quem já saiu. Já não tá mais. O que Priscila Alcântara tem a ver mais com a gente? O que J.A. tem que ver com a gente? O que o último agora, quem é? O Gessé, tô orando para aquele rapaz. O que tem a ver com a gente? A gente tem que parar de dar grau de importâncias a uns jovens que não tem legado cristão. Ele tem talentos, músicas, mas não tem doutrina. Sim. Deu para entender? O que me dói, para a gente terminar aqui, me assusta, é que teólogos têm que ir em redes sociais para refutar aquela pregadora do celular, aquela meninazinha lá. Vitória Souza. Um dia ela vai amadurecer. Se Deus realmente vê ela como uma pregadora, que eu ainda não vi. Já tentei assistir 4 mensagens dela, não entendi nada. Não tem como edificar. Não é ridicularizando a mão. Alguém é culpado. Pastor dela, líder dela. Entenda uma coisa. O membro da igreja que eu sou pastor, o comportamento dele reflete o tipo de doutrina e tipo de líder que eu sou. O rebanho é a cara do pastor. Acabou. Quem é o pastor dessa moça? Quem foi o líder do Gessé? Quem foi que doutrinou Priscila? Quem foi o discipulador desse pessoal? É essas pessoas que a gente tem que ir atrás, porque eles ainda estão no nosso meio. Meu Deus. E eles vão construir outros personagens assim. Sim. Deu para entender? Uhum. Isso que é... Deu para entender? Ah, tá. A gente fala muito sobre homoafetividade e tal. Isso é antigo, mas vamos lá. Vamos exortar esse pecado. Legal. Vamos falar desse comportamento. E o adultério dos pregadores? O divórcio dos pastores? O nepotismo? Como é que a gente quer uma nação santificada se a gente não santifica todos os outros? Eles pegaram essa bandeira da brigar contra a ideologia, que é real, mas a igreja está doente pelos pecados que não é tratado. Uhum. Canalizam toda a energia para esse tipo de pecado e o pecado da soberba, da ganância, de corromper o dízimo da igreja para levar para a própria família e não para a igreja. Quem vai denunciar esses pecados? É fácil denunciar o pecado do J que está caído. É fácil denunciar o pecado de Priscila que está desviado. É fácil denunciar o pecado do Gessé que está desviado. Agora dizer, ai de mim que sou homem. Pecador e ai de dentro da instituição. E aí? Daqui a um tempo tá transmitando aí do divórcio de ministro por incompatibilidade de temperamento. E aí, onde que está a base bíblica para isso? Longe. Então, se a igreja ela quer ser juiz de comportamento mudando, ela tem que começar a ser juiz de comportamentos internos. Uhum. Tá ok? É só um recado. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. Abraço, paz.